Boa tarde, meu povo, a paz do Senhor Jesus para todos. Como estão vocês? Já quero começar nessa tarde desejando que o Espírito de Deus visite cada vida que me ouve nessa noite. Vamos glorificar mais uma vez, exaltar e meditar no nome do Senhor Jesus? E durante essa semana vamos estar meditando em Deuteronômio capítulo 8. Vamos estar fazendo o estudo da palavra em Deuteronômio capítulo 8. E hoje eu já quero começar com o versículo 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos estar meditando em Deuteronômio 8, versículo 1 ao versículo 5, do 1 ao 5. Amém? Deus é maravilhoso. Se estamos aqui é porque Ele nos concedeu a graça de acordarmos mais um dia. Independente do que esteja acontecendo com a tua vida, eu quero te dizer que o controle ainda está nas mãos do Senhor Jesus. Ele diz: vinde a mim, ouvi-me, e a tua alma viverá. Nesse dia Ele te comunica a proeza, a grandeza do Espírito dEle. Venha ao Senhor e a tua alma viverá. Isaías 55, Deus te convida a vir até Ele e ouvi-lo, para que a tua alma tenha vida. Amém? Diz assim a palavra do Senhor em Deuteronômio 8, capítulo 8. Diz assim: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir, para que vivais e multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, e se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca do Senhor, o homem viverá, ou viverá o homem. Nunca se envelheceu as tuas roupas sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabes, pois, no teu coração, que como um homem castiga seu filho, assim te castigou o Senhor teu Deus. Glória a Jesus. E eu quero dar o título a esse estudo, dizendo assim: por que o Senhor nos prova? Será que você faz menção? Você já parou para entender, pensar, meditar na palavra do Senhor? Será que você já parou para entender por que o Senhor nos prova? E a primeira coisa que eu quero te dizer nessa noite é que Ele nos prova para ver o que vai no nosso coração. Ele nos prova, Ele nos testa. Quando estudamos, querido, só passamos de um ano para o outro ou de uma série para outra, quando passamos nos testes e nas provas. Alguém pode ser aprovado na caminhada, nos estudos, se não passar nas provas, nos trabalhos, nos testes que lhes são impostos? Ou melhor, que são colocados para provar o nosso entendimento, para provar se aprendemos de verdade a lição ou não. Assim é com Deus. Deus, Ele está todo o tempo observando os homens, a terra, para ver o que vai no nosso coração. E Ele nos prova para nos exercitar, nos fazer fortes na caminhada, e também nos prova para ver o que vai no nosso coração. E nesses versículos que estamos meditando nessa noite, Deuteronômio 1, do 1 ao
quinto, vemos que muitas vezes Deus faz uso de situações difíceis na vida para ensinar-nos lições importantes. Nesses versículos aqui, vemos que Deus tinha em mente um propósito duplo com a peregrinação de 40 anos de Israel. Não foi em vão aquela peregrinação. Por que Deus deixou aquele povo peregrinar tanto tempo? Se a porta, a saída já estava logo ali, mas Deus fazia com que eles não enxergassem, porque eles não estavam prontos para entrar na terra prometida. Eles precisavam ser trabalhados. Os costumes do Egito, trazendo para os dias de hoje, os costumes mundanos que tiravam a santificação daquele povo, ainda estavam neles impregnados. Então Deus tratou com eles ali naquele deserto. 40 anos Deus tratou o seu povo, porém, mesmo ali na provação do deserto, Deus não deixou eles ter fome. O texto diz que as roupas não se envelheciam. Conforme os anos iam passando, os sapatos e as roupas cresciam no corpo. Como assim, missionário? Era um sobrenatural de Deus. Deus pode todas as coisas. Há porventura algum impossível para Deus? Então Deus, ao mesmo tempo que tratava com aquele povo, que provava, que testava, também cuidava. Alimentava com pão o maná que vinha do céu. Diz a Bíblia que os pés não inchavam. A Bíblia também diz lá no texto anterior a Deuteronômio que Deus colocava uma coluna de fogo à noite para iluminar a caminhada daquele povo, uma nuvem de dia para proteger do sol. O sol do deserto é causticante. O sol no deserto pode chegar a ter 60 graus, queridos. O deserto é sofrimento, é quente, mas Deus mantinha aquele povo ali com água, com nuvem, para fazer sombra. Hoje estamos na sombra do Onipotente. A Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então a sombra do Onipotente já estava ali com aquele povo e continua conosco. Assim diz o Salmo 91, para aqueles que querem a proteção do Altíssimo. Também diz a palavra que, além da nuvem proteger de dia e a coluna à noite, aquele povo não ficou sem vestes. Deus, Ele é um Deus completo. Ele sabe o que está fazendo conosco. Talvez você esteja passando um deserto, uma provação, mas saiba que Deus só está te provando para ver o que vai no teu coração. Se você vai permanecer na presença dEle, se você vai deixá-lo, se você vai se afastar do caminho, se você vai murmurar, porque o pecado de murmuração, e murmuração é um pecado grave, tirou aquele povo de entrar na terra prometida. Eu quero te dizer nessa noite que Deus está te provando. Cuidado, observe a palavra do Senhor. Talvez você esteja passando nessa provação, nesse deserto, mas a terra de Canaã, a terra da promessa já está logo ali. Não murmure, confie no Senhor, fique firme na sua palavra. Então aquela peregrinação ali não foi em vão. Deus tinha um propósito com aquele povo. Deus sabia por que estava provando aquele povo. Primeiro, as aflições sobrevieram a Israel para aprenderem a ser humildes. A primeira lição que nós aprendemos: Israel ainda estava orgulhoso, murmurando contra Deus, mesmo Deus tendo tirado eles do Egito para levar para a terra prometida, aquele povo ainda estava achando ruim, murmuravam a ponto de dizerem que queriam voltar lá para o Egito, sentiram saudade das cebolas que comiam. Veja, queridos, enquanto Deus estava preparando o pão, o maná, não deixava faltar nada, aquele povo estava olhando para trás. Não olhe para trás, não olhe para o que ficou para trás, não olhe para o que passou. Olhe para o dia de hoje que você está vivendo na presença de Deus, porque é hoje que Deus quer trabalhar na tua vida para te colocar na terra prometida. Então, queridos, veio tudo isso, né?
tudo isso sobreveio a Israel. Deus quis que eles aprendessem quem eles de fato eram em relação a Ele. Deus queria colocar o homem no seu devido lugar, porque Ele é o Criador, Ele é o Pai. Nós somos a criatura que nos tornamos filhos através da pessoa de Jesus Cristo quando fazemos uma aliança. Então, Criador é Criador, criatura é criatura. Pode, porventura, a criatura contender com o seu Criador? Nunca, porque nunca sairíamos vitoriosos. Quem pode contender com esse Deus tão poderoso? Glória a Jesus. E eles estavam ali. E a segunda prova que eu vejo, as aflições foram enviadas também para testar os israelitas. Assim podiam demonstrar o que de fato se encontrava, na sua alma, no seu coração. Às vezes Deus nos testa para, de maneira semelhante, empurrar-nos para que nós venhamos fazer um exame, nos examinemos nessa noite. Precisamos aproveitar situações difíceis, usando-as como degraus para a nossa recuperação, para que possamos estar prontos. Precisamos deixar Deus tratar conosco, deixe Deus tratar com você. Se você está passando por um deserto, saiba que Ele está caminhando com você e não vai te deixar só nesse deserto. É como aquele pai que coloca o filho, empurra o filho para andar, mas ele vai estar ali de longe observando, e qualquer tropeço, o pai está ali para segurar nas suas mãos. Amém? E o nosso Deus está aqui conosco nessa noite para segurar em nossas mãos e não nos deixar cairmos. Glória a Jesus. Amanhã voltaremos com esse estudo. Vamos continuar meditando em Deuteronômio 8, palavra rica, poderosa. Não perca. Se Deus nos permitir, amanhã estaremos de volta. Vamos orar? Glorificado, maravilhoso, Deus que nos testa, nos prova, porque nos ama, e também para saber o que vai nos nossos corações, porque Tu tens o controle de tudo, de todos, na palma das Tuas mãos. Nós queremos Te glorificar, Senhor, porque Tu sabes o que fazes conosco. Talvez no momento não entendemos as provas, os desertos, mas lá na frente, mais tarde, entenderemos o Teu propósito, porque Tu és um Deus que executa as ações em nossas vidas para depois nos mostrar o porquê de todas as coisas. Amém? E mesmo que o Senhor não nos dissesse, o Senhor é Deus, tem toda a soberania sobre a sua criação. Que nessa noite o Teu Espírito Santo, através do nome poderoso de Jesus, nos visite, nos limpe, perdoe as nossas falhas, os nossos pecados que não Te são ocultos, Pai. Perdoe se pensamos, se falamos, se agimos de formas incorruptas, ou melhor, corruptas, que o Senhor não se agrade. Nos purifique, nos ajude, nos fortaleça, que a Tua unção de poder, de graça, de sustento que estava sobre Israel quando saiu do Egito esteja sobre o Teu povo, sobre nós que nos chamamos pelo Teu nome nessa noite, Pai. Dispensa Teus anjos ao nosso respeito para nos guardar em todos os nossos caminhos, como Tu diz na Tua palavra no Salmo 91, que aos Teus anjos Tu daria ordens ao nosso respeito para nos guardar, não em um caminho, mas em todos os nossos caminhos. Por isso, podemos dizer nessa noite que em Ti somos mais que vencedores. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua mão, pela Tua graça em nossas vidas. Glória a Jesus. Aleluia. Tu és muito bom, Senhor. Glória a Jesus. Glórias a Deus. E já queremos encerrar nessa noite, queridos. E voltaremos amanhã com o estudo da palavra, se assim for da vontade desse poderoso Deus. Aleluia. Glória a Deus.